Uh, yeah. Uh, yeah. Alô, alô, torcida esmeraldina, um abraço a todos, que todos tenham aí uma ótima noite, restante de noite de domingo. Ótima noite, né, galera? Aí para todo mundo, porque no futebol, sinceramente, uma noite para ser. O que eu vou falar, cara? Eu tô sinceramente, nossa, meu Deus do céu. O que tá acontecendo com o Goiás Esporte Clube? Olha, tem o quê? 10 rodadas mais ou menos que o Goiás, que eu venho falando, o Goiás está caindo pelas tabelas, só vem caindo pelas tabelas. Digo tecnicamente, galera. Nos últimos 8 jogos, só tivemos 2 vitórias. Eu tô calmo, vocês veem que eu tô diferente das outras vezes, porque eu quero falar com calma. Para depois não falar, ele falou com cabeça quente. Não, eu vou falar com calma. O que tá acontecendo com o Goiás Esporte Clube? É racha no elenco? Os caras não querem mais o Mancini? Que eu vou falar dele também agora. O que está acontecendo com o Goiás? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, duro de falar, mas eu vou falar. A nossa classificação está em xeque. A nossa classificação está ameaçada. Olha, se fosse de 2 ou 3 rodadas para cá, aquela oscilação normal, quando você joga 2 ou 3 partidas ruins, depois você se recupera, tudo bem. Mas já tem o que, umas 10 rodadas mais ou menos, ou umas 8 ou 10 rodadas que o Goiás está caindo pelas tabelas. Então eu vou falar com toda a calma do mundo. A nossa classificação está ameaçada. A nossa volta para a Série A está ameaçada. Porque se continuar jogando desse jeito, não vai subir, vai sair do G4, não volta mais e não vai subir, galera. Não vai subir. O Mancini se perdeu, completamente se perdeu. Olha a escalação do Mancini hoje. Rodrigo Andrade no meio campo. Gente, olha o buraco no meio campo que foi o Goiás hoje. O Goiás não teve meio campo, foi a mesma coisa que não tivesse entrado com nenhum jogador no meio campo. Com Rodrigo Andrade. O Wellington Rato, uma caricatura. Tanto é que o Wellington Rato e o Messias entregaram a paçoca hoje. E vou falar uma coisa para vocês, mais culpa do Wellington Rato, que tentou driblar no meio campo e perdeu a bola, aonde nasceu o gol. Não estou isentando o Messias, mas se vocês for para analisar friamente, na origem da jogada, onde não poderia ter perdido a bola, o Wellington Rato perdeu a bola, onde que o Avaí, né? O Messias correu errado, a bola bateu nele, virou uma coisa esquisita, onde o Avaí fez o gol. Então, vou ser franco para vocês. Eu não sei como, galera. Vamos agradecer pelos pontos que o Goiás fez no começo desse campeonato, aonde os times não estavam ainda acertados, porque parece que esse é o verdadeiro Goiás. Parece que esse futebol que estão jogando há 8 a 10 rodadas é o verdadeiro elenco, é o verdadeiro time do Goiás. Galera, se nós não estivéssemos dentro do G4, eu ia falar para vocês, não iríamos conseguir entrar dentro do G4. E volto a repetir, a nossa classificação para a Série A, a nossa volta, está ameaçada. Está ameaçada. Com esse futebol aí, não vamos subir, galera. E o Mancini, agora eu vou falar um pouquinho do Mancini. Se perdeu completamente. Não é mais aquele técnico sensacional que a gente estava elogiando. Não dá conta de fazer mais leitura de jogo, não dá conta de fazer substituição, não dá conta de fazer o time jogar dentro do próprio jogo, mudar o esquema tático, não dá conta mais de fazer uma escalação, se perdeu completamente. Hoje o Mancini foi Hoje e já algumas rodadas, há não sei quantas rodadas para trás, o Mancini foi o Jair Ventura.
e o Jair Ventura foi o Mancini no seu auge, quando ele estava, né, sabendo treinar o Goiás. Galera, o Goiás tá mal treinado. Olha para vocês verem como que o Goiás está em campo. Um time mal treinado. Tá mal treinado, tanto tecnicamente como fisicamente. Olha, eu tô para falar para vocês que o Goiás é um elenco, eu não sei como, é fraco. Realmente o Goiás é um elenco fraco, fraco. Aonde eu vou ser franco para vocês, com esse futebol que tá jogando, eu tenho dúvidas se nós vamos subir, galera. Eu tenho dúvidas agora se nós vamos subir com esse futebol e vai perder pro Coxa. Jogando esse futebol aí vai ser uma surra, que eu tô até pensando como que vai ser jogando isso aí. Vai ser uma taca que vai levar. E olha, vamos falar a verdade, já tá passando da hora já da diretoria ver com outros olhos o Mancini. Ah, vou falar uma coisa para vocês aqui. Um resultado negativo agora contra o Coxa, eu penso que já poderia, uma troca aí de técnico, não sei, dar uma sacudida no elenco do Goiás, para dar uma sacudida. Mas você tá sendo radical demais, tem que esperar um pouco. Esperar, já tem mais de 10 rodadas que o Mancini tá dando conta de escalar o Goiás, que o Goiás tá caindo pelas tabelas. Em 8 jogos agora, o Goiás só ganhou 2. Não tem como esperar mais, não. Não tem como esperar mais, não. Então, galera, é isso aí. Falei com calma para depois não falar que falou de cabeça quente. Não. Falando com toda tranquilidade aqui agora. Revoltado, mas com toda tranquilidade. A nossa classificação está ameaçada. E muito. Mas é muito ameaçada. Porque o Criciúma parece estar com 42 pontos. Era para nós estarmos na terceira colocação agora se a Chapecoense não tivesse ganhado, não tivesse perdido para o Criciúma e tivesse ganhado. Na próxima rodada, perdendo para o Coxa e os outros resultados, podemos cair até lá para a 4ª posição. Aí é um pulo para nós sair do G4, galera. Porque se a Chape ganhar e o Criciúma ganhar, poderemos aí cair até lá para a 4ª posição. Então é isso aí, galera. O Goiás caindo pelas tabelas. Definitivamente, o Goiás dá a impressão que é o verdadeiro Goiás. Que aqueles primeiros momentos do Campeonato Brasileiro foi só um disfarce, só um batonzinho. Quando você dá... É como fazendo Serra Dourada, só passava um batom. A reforma era só um batonzinho para enganar. E dá a impressão que dá que esse elenco do Goiás, o começo avassalador foi só para enganar nós torcedores esmeraldinos. Rapaz, o Mancini entrar com o Rodrigo Andrade. E outra, o Mancini se perdeu tanto, coisa que ele não fazia, faz agora. Ele não mexe no time, ele só vai mexer no finalzinho do jogo. Dá a impressão que o Mancini quer vazar do Goiás aí. Puxa vida, rapaz, entrar com o Rodrigo Andrade. Olha o buraco que foi o meu campo. O Elton Rato não tá jogando nada. Primeiro gol, culpa dele também, junto com o Messias, culpa dos dois, né? Principalmente do Elton Rato. Rodrigo Andrade não marcava nem o vento. Não marcou nem o vento. Juninho, mais assim, aquela correria no meio campo. Olha, a única coisa ali que podemos dizer que o Mancini começou a dar uma acertada foi com o Wellington Matheus. Mas esse Wellington Matheus é o seguinte, ele joga uma mais ou menos e depois 10, 20, péssimo. Quando ele fez o gol, eu pensei que o Goiás ia ser uma avalanche para cima do Avaí. Pelo contrário, o Goiás foi o contrário dos times quando faz um gol que vai buscar o resultado. Ele fez foi não jogar mais. Ficou com medo de buscar pelo menos um empate. Então, galera, eu tô para acreditar que o nosso elenco é fraco. Tô para acreditar que esse é o verdadeiro, não passa disso aí, é o verdadeiro Goiás, que tá mostrando as suas caras de um futebol pífio, de um futebol lixo, de um futebol pobre, de um futebol que não vai subir. É um futebol que o Goiás está praticando de time que não sobe. De time que não sobe, galera. E tá ameaçada. E muito ameaçada, na minha visão, na minha opinião, a nossa volta para a Série A. A não ser que aconteça algo diferente, o Mancini volta a ser o Mancini, os jogadores
entendam e voltam a jogar a bola, mas parece que tá difícil, porque parece que tem o quê? Mais de 10 rodadas, 10 rodadas que os jogadores só... A gente pensa que vai e não vai, que só tá caindo pelas tabelas. Só tá caindo pelas tabelas. Cada jogo que o Goiás joga, ele vai só piorando. É pior do que o anterior. Então, na minha visão, eu sei que é futebol, mas pela lógica do futebol que o Goiás está apresentando e que o Coxa está jogando, é outra surra, vai ser uma surra. A não ser que o futebol, o Goiás muda aí completamente, vai lá e ganha, pode. Mas eu estou analisando o futebol do Goiás e o futebol do Coxa na atualidade. Que me dá o direito de falar que vamos tomar uma surra do Coxa. Uma surra do Coxa. Vai ser mais uma derrota. Mais uma derrota. Então é isso aí, galera. Como eu disse, né? Essa é a minha opinião. E eu quero que você, como sempre ficou de praxe aqui no canal Esmeraldino Sim, né? Uma coisa já acostumada, costumeira, desabafe aqui, Esmeraldino. Desabafe, Esmeraldino. Está aqui o canal Esmeraldino Sim para você desabafar. Desabafe, coloque para fora o que você está achando desse elenco, se você concorda do que a gente falou ou não, o que você está achando do Mancini. Eu já dei minha opinião sobre o Mancini, porque já enteram as 10 rodadas, né? Mais ou menos aí que o Mancini se perdeu. Para mim já tem que ser questionada até sua permanência no Goiás. Para mim já tem que ser questionada. Essa é a verdade, galera. A sua permanência no Goiás. Então, desabafe. Desabafe à vontade aqui no canal Esmeraldino Sim. E não esqueça de fazer sua inscrição, Esmeraldino. Não esqueça de fazer sua inscrição, Esmeraldina. E vem fazer parte do canal Esmeraldino Sim. Caito, uma caricatura de jogador. Moraes, que eu pensei que jogando a sua posição também. Caito e Moraes foram as verdadeiras avenidas a Anhanguera ali da parte defensiva do Goiás. Os dois zagueiros, né, no primeiro tempo, tomando bola toda hora nas costas, os laterais também. Apesar que o Lucas Ribeiro, galera, olha, se nós tivéssemos o Tite ali, nós tínhamos tomado o segundo gol no primeiro tempo. Vocês viram aquela que o jogador dele saiu assim, o Lucas Ribeiro ainda conseguiu se recuperar na corrida e tocou na bola, tirou ela para lateral? Eu acho que se fosse um Tite ali, nós tínhamos tomado o segundo gol, era logo no primeiro tempo. Então é isso aí, galera. Como eu já disse, né? Entrou o Brian e o Benítez, mas não deu para mostrar serviço nenhum, porque o homem só foi colocar os dois no finalzinho do jogo. Tirou a ruindade de Rodrigo Andrade, tirou aquela pereba do Caito. Eu acho que deveria ter entrado até com o Gava, mesmo que o Gava também, mas o Gava, pelo menos, poderia ter dado uma... Não sei se poderia também ter resolvido o problema do Goiás. A verdade é, parece que o que está passando para nós, principalmente para mim, é que esse é o verdadeiro Goiás. É o verdadeiro futebol do Goiás que está aparecendo agora, dessas 10 rodadas para cá, esse futebol pobre, futebol lixo, futebol que é um futebol que está praticando, que não vai subir, um futebol que, né, que está jogando, que não vai subir, né, que não vai ter o acesso. O que o Goiás está passando para nós, para mim, é futebol de não subir. De não subir, galera. Essa é a verdade. Então, comente aqui, desabafe, né, no canal Esmeraldino Sim. Canal Esmeraldino Sim. Só para encerrar, a coisa está tão feia pro nosso lado que o Tadeu tomou o segundo cartão amarelo é o terceiro cartão amarelo e está suspenso e não vai jogar contra o Coxa. Simples assim, pronto. Bagunça total. O Goiás está desarrumado, desorganizado, tá uma bagunça total. Tanto os jogadores dentro de campo, o técnico não está dando conta de treinar, o Goiás está muito mal treinado. Então, penso eu, deve estar acontecendo alguma coisa ali no Goiás. Eu só tem que estar para vir jogando o que vem jogando, jogar o que jogou no começo da competição e depois vir jogando o que vem jogando, só pode ser alguma coisa. Não tem lógica. Não tem lógica. Canal Esmeraldino Sim, o canal da torcida inteligente. Um abraço a todos fiquem com Deus e tamo junto.